Amor à Imaculada, sempre. Aqui é João Vitor Mariano e nós queremos, com muita alegria, começar essa formação que é a última de uma série de 3 e o tema é a Santa Missa Explicada. E neste último áudio, nessa última formação, nós vamos aprender sobre a liturgia eucarística, que é o ápice da Santa Missa, o maior momento da Santa Missa. Em resumo, a liturgia eucarística visa corresponder às palavras e os gestos do nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia com os seus apóstolos. E o mais bonito da liturgia eucarística é que nós podemos reviver a mesma graça que os discípulos viveram, ou seja, receber corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então vamos ao primeiro momento da liturgia eucarística, que é a preparação das ofertas. É o momento onde o sacerdote no altar prepara o próprio altar com o cálice, o corporal e as ofertas que serão trazidas na procissão do ofertório, o pão e o vinho, que se converterão em corpo e sangue no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de ofertório é acompanhado por um cântico que acompanha justamente a procissão das ofertas até o altar, né? Aí o pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote. Ele profere as fórmulas que são próprias, estabelecidas pela Santa Igreja. Nesse momento também o sacerdote pode ou não incensar as oferendas que foram colocadas sobre o altar. E após então todo esse momento de preparação, o sacerdote purifica suas mãos, lavando-as. Logo após, nós temos uma oração sobre as ofertas, onde o padre convida toda a assembleia a orar com ele. E esta oração também é uma preparação para a oração eucarística. E a oração eucarística, ela é composta por vários momentos, todos eles de grande importância. A oração eucarística começa com todos de pé e começa com o sacerdote fazendo esse convite ao povo, para que o povo eleve o seu coração, a sua oração, a sua ação de graças. E esta oração nós dirigimos a Deus Pai por Cristo Jesus no Espírito Santo, né? É uma oração que nós nos dirigimos a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. A oração eucarística em si, ela exige a atenção dos fiéis. É uma fórmula própria para cada ano litúrgico, mas todas levam para a centralidade da Eucaristia, apontando para o gesto de Jesus e na sua entrega total de amor por nós. Depois tem um momento chamado Ação de Graças. Todo mundo pensa que a Ação de Graças é depois da comunhão, mas o momento chamado Ação de Graças é o que precede a oração do santo, que é a oração onde nós proclamamos a santidade de Deus, a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade do Espírito Santo. Então, a oração de ação de graça é onde o sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus e rende-lhe graças por toda a obra da salvação, por todo o projeto de salvação do nosso Deus. E logo depois, então, vem o santo, que é o momento onde nós proclamamos com toda a assembleia a santidade de Deus. Nós nos unimos aos anjos para literalmente louvar a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando aqui que, como a maioria das orações da Santa Missa, elas são ditadas pelo missal romano. Inclusive, as partes musicadas da Santa Missa devem seguir à risca essas fórmulas e estas orações da Santa Missa. E depois vem o momento da epiclésia. O que é esse momento? Aquele momento onde nós ficamos de joelhos depois de proclamar o santo e já nos preparamos para o momento onde o sacerdote vai consagrar o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nesse momento nós fazemos invocações clamando a força do Espírito Santo, para que justamente os dons que são humanos sejam consagrados e se tornem o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então chegamos na parte da consagração, que é o momento
onde o sacerdote, pelas palavras e ações do próprio Cristo, consagram as ofertas humanas, que é o pão e o vinho, e que vão se converter. É o momento da transubstanciação, o momento que se convertem de pão e vinho para corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após a consagração, a igreja reunida faz memória do próprio Cristo e relembra a sua paixão, a sua gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Esse momento já é feito de pé, logo após a consagração nós nos levantamos e este momento é chamado anamnese. E logo em seguida vem um momento que nós chamamos de oblação, que é aquele momento onde nós oferecemos ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se encontra no altar. Depois nós temos um momento que nós chamamos de intercessões, ou seja, por meio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, nós elevamos nossas orações em comunhão com toda a igreja, tanto celeste como terrestre, nós fazemos esta oração por todos os vivos, por todos aqueles que também já foram chamados a participar da vida celeste no céu. Depois nós temos uma oração que é feita somente pelo sacerdote, ela é chamada de doxologia. Para que você saiba qual é essa oração, é aquela que começa: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O amém é a nossa parte, é a parte do povo. Tem pessoas que rezam com o sacerdote essa hora, não pode. Nós só respondemos o amém. O restante da oração é somente o sacerdote quem a faz. E depois o sacerdote nos convida a fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Esta oração poderosa que é o Pai Nosso. Depois nós temos a oração que nós chamamos Rito da Paz. Esta oração é feita também somente pelo sacerdote. Então não é uma oração que a Assembleia faz, mas sim o sacerdote. E após esta oração, a comunidade pode ser ou não convidada a saudar-se, ou seja, um irmão saúda o que está do lado, desejando a paz do Cristo. Depois é o momento da fração do pão e também é o momento onde nós cantamos o Cordeiro de Deus. É o momento onde o sacerdote coloca uma partícula da hóstia, uma parte dela, no cálice, para significar justamente a unidade do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, como eu disse, entoa-se o Cordeiro de Deus, respondido pelos fiéis e pode ser também cantado. E por fim, o ápice da nossa fé é o momento da comunhão, que é o momento onde o sacerdote em silêncio se prepara e ele comunga o corpo do Cristo e logo após os fiéis também participam do banquete do Cordeiro, do banquete do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um momento altíssimo da nossa fé, onde nós recebemos na nossa alma, no nosso coração, o próprio Jesus. Este é o momento que os teólogos católicos vão dizer, o momento onde nós vivemos o ápice do amor e o ápice da nossa fé. Nem sempre recebemos nas duas espécies, ou seja, no corpo e no sangue. Geralmente recebemos só o corpo, que é a hóstia, mas que também contém o sangue. O que eu estou dizendo é que nem sempre nós vamos receber nas duas espécies. Logo após a comunhão, nós temos aquele momento de profunda experiência com o próprio Cristo. Um momento que muitas pessoas chamam de ação de graças, nada mais é do que um momento de reflexão e de intimidade com o próprio Jesus que nós acabamos de receber. Logo após isso, seguindo também algumas fórmulas e orações, nós nos encaminhamos para a quarta parte da Santa Missa, que são os ritos finais, que são orações próprias também do missal romano e também comunicações, se forem necessárias, bênçãos especiais a esse momento. E somente após nós nos encaminhamos para o último ato da Santa Missa, que é a bênção do sacerdote, onde ele nos envia para o mundo, para a nossa casa, para levarmos o Cristo que acabamos de comungar. Espero que esta formação sobre a Santa Missa tenha sido útil para você.
Se você acompanhou todas as formações, você compartilhe com outras pessoas, para que os fiéis sejam formados e compreendam o grande mistério que é a Santa Missa, a entrega total de amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. A atualização de sua entrega na cruz, ela acontece a cada Santa Missa. Que Deus abençoe você. Nós queremos indicar para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Mãe do Homem Novo TV. E você se inscrevendo lá, você sempre receberá notificações, para que você receba de forma exclusiva e no primeiro momento em que forem lançadas novas formações. Amor à Imaculada, sempre.